Olá, eu sou a professora Krishna e hoje eu vou entrevistar uma menina muito querida aqui do Senai, uma menina que veio representar as mulheres negras dentro de um cenário que não é tão favorável e tão explícito, tanto para mulher quanto para pessoas pretas e negras. É a Alice, né? Alice Oliveira Lima Parisi, isso, e ela vai conversar um pouquinho comigo, né, Alice? Isso. Alice, vamos começar você me contando um pouco sobre você. Quem é a Alice? Qual foi a sua trajetória para chegar até aqui? O que você fez? Onde você estudou? Como que foi? Conta um pouquinho de você pra gente. Bom, minha vida inteira eu estudei em escola pública, né? Desde pequenininha eu sempre gostei de desmontar os brinquedos do meu irmão. Então, desmontar carrinho, aqueles carrinhos de controle remoto, aqueles carrinhos que puxa para trás tem motorzinho. E a minha mãe ficava doida, mas ela deixava livre para desmontar, quebrar às vezes. E aí, conforme eu fui crescendo, no ensino médio, eu dei, assim, uma virada de página e falei que eu queria fazer engenharia civil ou arquitetura. Cheguei a passar no vestibular, mas na época eu não tinha condições de fazer a faculdade. Aí tirei um ano sabático para descansar a cabeça, para pensar que era isso mesmo que eu queria. E, por coincidência, o Senai ficava do lado da minha casa. E aí eu resolvi prestar o técnico para ver, pelo menos ter alguma profissão, né? Enquanto eu não tinha condições de pagar a faculdade. E acabou que eu entrei e me apaixonei. E me conta uma coisa, você foi uma boa aluna de matemática? Desde Sempre sempre fui. vocês têm, né? Sempre fui de matemática. Era um pouquinho ruim de física, porque eu falo que não são as matérias que são chatas. Às vezes são os professores que não são tão didáticos. E eu não tive uma professora tão didática, ela gostava mais de ler os livros da escola junto com a gente, ela não era dinâmica. E aí eu não era tão boa assim em física, mas aí depois que eu entrei no Senai, que é tudo física, eu descobri que, na verdade, eu gostava assim de física, era só o estudo mesmo. Isso é uma questão interessante da gente falar sobre até a preparação, né, dos professores de uma maneira geral, no ensino básico, público. Às vezes a pessoa fala, eu não gosto de matemática, eu não gosto de física. Na verdade, você não gostou do que você viu, né? É, Porque a física e a matemática são e é fantásticas, né? engraçado que eu vi no primeiro semestre do técnico, eu vi mais ou menos a mesma coisa que eu tinha no ensino médio. Então, Uhum. era uma coisa que eu imaginava de um jeito, na verdade eu aprendi de outro, e no final das contas, aqui eu adoro. Sim, que legal. E me diz uma coisa, e a mecatrônica na tua vida? Então, a mecatrônica mudou completamente o meu pensamento, né? Daí em diante eu desisti de fazer engenharia civil, foquei mais na mecatrônica. Quando eu consegui meu primeiro estágio, foi mexendo mais ou menos com essa área, não era exatamente a mecatrônica, mas mexia com mecânica, com painel elétrico. E aí de lá eu pulei para a parte de automação na mesma empresa. Eu parti para a parte de automação e assim eu falo que é a área que você mais consegue é, desenvolver a parte de mecatrônica e automação, porque envolve quase tudo, né? Então a gente tem que mexer com supervisório, a gente tem que mexer com certo aprovisionamento de sistemas, com a parte de infraestrutura, com esquema elétrico, é bastante diverso, assim, dá para aprender legal. É isso e a parte de manutenção, porque você tem que desmontar e montar e tentar entender como é que funciona, né? Então, eu acho que são duas áreas da mecatrônica que dá para desenvolver muito bem. Tem bastante coisa para aprender. Legal. Agora me fala uma coisa sobre quando você entrou no curso técnico, qual foi a sua percepção, assim, o seu sentimento enquanto mulher, enquanto minoria em vários sentidos, né? Uhum. Que nós somos ainda, É, infelizmente. E como que foi, assim, essa sua percepção desse mundo? é, foi, foi engraçado, na verdade, porque eu entrei na segunda semana de curso, né? Então a sala já estava formada. E eu entrei num dia que a aula era todo mundo junto. Então se eu não me engano, no meu técnico era de 40 a 50 pessoas. E se eu não me recordo, foram mais ou menos de 10 a 8 meninas só. Então foi um leve susto. E aí o pessoal também ficava olhando meio esquisito, né? Porque eu tinha chegado depois, eu não conhecia ninguém. Foi uma adaptação meio complicada, mas logo no primeiro dia eu já gostei de uma menina ali e falei, vamos.
Boa percepção é essa, né? Ter esse acolhimento, esse grupo de apoio é bem importante, não é? Assim, eu fiquei na turma B, né? Era diferente, porque meu nome é Alice, né? Começa com A, então eu deveria ficar na turma A. Eu tive a opção de escolher em que turma que eu queria ficar, como eu já tinha conversado com essa menina, que eu não conhecia, foi no dia mesmo. Eu acabei optando por ficar na turma B, porque eu já estava conversando com ela. Mas, assim, de primeira foi mais um baque, porque aí tinham só 3 meninas na turma B. E aí os meninos também eram mais infantis, porque era um pessoal bem mais novo que eu. Então as brincadeiras eram sem graça, os grupos tinham coisas sem graça, pornografia, tinha coisas assim que não, a gente não tem obrigada a ver, né? Mas conforme foi passando assim os meses, eu percebi que eles foram se adaptando melhor. E eu percebi que as brincadeiras pararam, pelo menos nos grupos que eu tava e com o pessoal que eu tava. E aí eles começaram a ter uma relação melhor com a gente, até de amizade. A gente foi uma sala bem unida, assim, foi bem divertido. Então, deixa eu falar um pontinho importante, assim, até para esclarecer para as outras pessoas, falou umas brincadeiras sem graça. Esse sem graça é um jeito fofo de falar, carregadas de preconceito, de misoginia, de Com toda racismo, certeza. sei lá, de estereótipos homofóbicos, né? Isso. Que tem um problema com todo esse processo. Fala um pouco sobre isso, assim, na sua vida, não só aqui, no trabalho, na escola, antes. Como que você percebe? Na minha vida, assim, eu não. Acho que se eu tive um, dois problemas, assim, em relação à cor da minha pele, foi muito. Graças a Deus eu não tive problema, mas eu convivi com a minha mãe enfrentando muito desses problemas, né? Então eu sabia mais ou menos como lidar, porém, dentro de sala de aula, fora de sala de aula, ambientes que a gente vai, shopping, praça, a gente vê brincadeira assim que não tem muita graça, né, pra gente. Mas eu sempre tento não ficar me ofendendo pelos outros. Então, assim, se a pessoa com quem o outro tá brincando não se ofendeu, eu não vou tomar partido, até porque eu posso sair como errada da história, né? Mas, assim, comigo, Alice, eu acho que não houveram preconceitos raciais. Agora, em relação a essa mulher, bastante, bastante. Então, eu tive problemas com a empresa antiga que eu trabalhava. Depois que eu saí dessa empresa, eu fiquei sabendo de coisas de terceiros que trabalhavam para a empresa, comentários pesadíssimos. É, Fiquei sabendo, quando eu estava ainda dentro, aconteceram situações com um dos meus supervisores, que era supervisor na época, que eu percebia que era a Alice, porque a Alice era mulher, e eu era a única mulher da minha área de automação, né, de campo. E eu fiquei muito tempo pedindo para o meu antigo supervisor do estágio para eu entrar nessa área de automação. E quando ele achou que eu estava pronta, ele indicou a vaga do processo de estágio para a CLT e a pessoa que ficava responsável pelo setor, ela deu uma dificultada. Tanto é que eu demorei 2 semanas para ser efetivada, de fato, né? Eu fiquei 2 semanas em casa. E depois eu fui questionar umas pessoas, né, que trabalhavam junto, e elas falaram para mim que ele não queria mesmo, de fato, e ele foi uma das pessoas que votou contra. Como eu já tinha experiência, já tinha feito alguns testes, né? O pessoal que me acompanhou, que inclusive tinha um homem que tinha me acompanhado, ele achou que eu desenvolvi o papel bem e ele falou: não, eu quero ter ela na equipe. Então foram 2 pessoas que votaram a favor de mim e uma que votou contra. E quando eu entrei foi já difícil. Isso que eu ia te perguntar. E aí na trajetória do trabalho, porque né, se houve resistência para você chegar, e a execução? Você sentiu que tinha algum tipo de resistência? Não só senti como ele demonstrou. Era assim, entre eu e mais 2 pessoas, né, mais 2 homens na área. Eles eram novos, eu era já da empresa, já conhecia. E era sempre assim, ele sempre me chamava em reuniões particulares, distante dos meninos. Então, os meninos, enquanto eles faziam a preparação para entender como é que funcionava, sobre o que a empresa
se tratava, né? Ele sempre me chamava em reuniões separadas e sempre pedia, assim, para não levar para o pessoal, mas ele achava melhor eu desenvolver umas tarefas mais leves, então não era para ir para campo, era para mim ficar fazendo planilha, era para mim fazer parte da qualidade, porque mulher é mais delicada. E aí, né? Mas tinha uma menina que trabalhava com ele, que ela defendia bastante, assim, o meu lado, né? E ela batia o pé e falava para mim no particular, que não era para aceitar esse tipo de situação, e que se ele pedisse qualquer coisa para fazer nesse sentido de fazer, sei lá, planilha, fazer uma parte mais administrativa, que não era o que eu queria, era para mim conversar com algum diretor ou algum outro superior, né? Acabou que passou algumas semanas, acho que ele desistiu. Ele acabou sendo transferido de área, né? Porque o pessoal não estava muito bem com ele. E aí acabou ficando por isso mesmo. Continuei na parte de automação, continuei indo para campo e aí foi mais tranquilo. E aí, depois dessa nova empresa que você está hoje? Hoje eu vejo um pouco diferente. Na outra empresa que eu trabalhava era bem menos mulheres que trabalhavam na parte de automação. Ah, esqueci de falar. Teve uma situação também bem chata que eu presenciei, não só eu como outras pessoas dessa antiga empresa, onde uma menina foi contratada para trabalhar no back office. E aí depois eu descobri que, na verdade, ela estava tentando entrar na vaga que eu acabei ficando, né? E mais uma vez ele impediu, dessa vez ele conseguiu impedir mesmo ela de entrar. Ela não pôde entrar na parte de automação, é óbvio que eu fico sabendo disso depois que ela já estava na empresa. E, inclusive, o porte dela era maior que o meu, então, né, eu pequenininha aguentava, ela com certeza iria aguentar. E acabou que ela ficou na parte de back-office, não foi atrás e ficou mesmo. Mas ele conseguiu impedir alguém. Na empresa que eu tô, desde que eu entrei lá, eu já percebi que o clima é um pouco mais diferente, porque tem muito mais mulher do que a outra empresa, né? No laboratório somos em 7 ou 8, se eu não me engano, no laboratório. São 22 funcionários, né, no laboratório. Já aumentou a proporção. Já aumentou a proporção, mas eu vejo que lá o pessoal é mais... Eles são bem unidos, sabe? Tanto os meninos quanto as meninas são bem unidos entre eles. E eu acho isso bem legal, da parte deles. É bem respeitoso. E assim, tem um acolhimento quando você chegou nova? Você se sentiu acolhida ou você sentiu resistência também ou não? Não. Eu senti, é óbvio, né? Eu como mulher eu entendo. As meninas sempre ficam um pouco mais retraídas, porque a gente não sabe como que é a pessoa que está entrando, né? Não senti olhar diferente nem nada. Os meninos, aquele alvoroço, não pode ver mulher, né? Mas sempre foram respeitosos comigo. Nunca faltaram com respeito, pelo menos não na minha frente. Né? Sim. Já no outro emprego eu já percebia, inclusive na minha frente, os meninos falavam, não sobre mim, mas falavam sobre outras mulheres. Significa que se você saísse de perto, né? Com certeza. Talvez seria próximo do assunto. É importante a gente falar essas coisas, porque às vezes fica tão no tabu, né? Nas entrelinhas. Isso. Então, e as pessoas não falam, vamos esclarecer isso que não é legal. É engraçado, logo que eu entrei, o pessoal comentava bastante nessa empresa que eu estou agora, que eu me vestia muito bem, que eu era muito feminina, que eu estava sempre arrumada, e aí eles falavam que era um diferencial. Eles me chamavam de Miss Bancada. Miss Bancada. Porque a gente trabalha em bancadas, né? E aí eles falavam, né, que normalmente as meninas vão com roupas normais, assim, do dia a dia, tipo calça jeans, eu já ia mais com macacão, assim, mas sempre, né, a gente usa jaleco, então cobre. E aí era uma coisa que eu achava engraçado, eles falarem que eu ia bem arrumada. Eu falei, ok, acho que eles imaginavam outro estereótipo de mulher. Exato. Que trabalha, inclusive, na área da... ainda é muito masculina, né? Inclusive, eu tenho que contar uma historinha bem rapidinha. Eu conversei, na verdade, um bate-papo com a primeira presidente da IBM, primeira mulher presidente. E ela me falou essa questão, assim, dela ter que se apagar por muito tempo, se vestir como homem, sabe? Reduzir a sua feminilidade porque incomodava. Sim. Ela falou, esse é um ponto que ela marcou, ela escreveu no livro lá delas. E assim, é um ponto bem complicado se você for pensar hoje em dia, né? Mas ainda tem muito caminho a ser eu vejo bastante
resistência, assim, na época que eu entrei na empresa antiga, eu tinha um cabelo bem comprido, então o pessoal já fica aqueles comentários, nossa, mas não te atrapalha? E eu, gente, cada um cuidasse da sua vida ia ser tão tranquilo. E Maravilhoso. até hoje eu vejo todo mundo falar da minha unha. Porque a sua unha é comprida, mas porque você vai pintar, vai estragar, mas você consegue fazer tal coisa, mas como é que você faz o tratamento? Gente, é normal, é uma coisa normal. Eu tô acostumada. Desde a época que eu entrei no Senai, eu tenho unha comprida. Nunca foi uma coisa que me incomodou ou que dificultou para que eu fizesse alguma tarefa, qualquer que seja. Hoje em dia eu trabalho mais com a mão, né? Porque eu faço manutenção de equipamentos pequenos, coletor, leitor. Então é uma coisa um pouco mais delicada, parafuso pequenininho, mas dá para trabalhar uma coisa normal, dá para trabalhar tranquilamente, assim. Né? Nada que me incomode. Isso é um ponto importante também de falar, né? Cada um cuida do seu, né? Se É, cada um cuidar do seu, deixa ficar mais. falar, gente, foca cada um no seu É trabalho. isso. É uma coisa que eu falava muito. Eu falava, mas eu tô trabalhando bem? Tá, O cabelo tá estragando os equipamentos, a minha unha tá o deixando de. pessoal falava assim, ah, mas pode contaminar. Mas, gente, qualquer coisa eu pego uma luva e coloco, não é um problema isso. É que as pessoas se incomodam muito da forma como você tá trabalhando, Uhum. porque, você tá trabalhando melhor que eu. Mas Sim. você tem a unha comprida aí, qual que é o problema? É, exatamente. Muito bom. Lili, então assim, fala um pouquinho para mim agora sobre o curso superior, a Uhum. faculdade. É, te abriu portas em relação ao seu trabalho? Como você tem percebido isso, estar no curso superior? Com certeza, eu já tinha um mínimo, né, de noção. Aprendi muito mais do que eu esperava. Eu me surpreendi, na verdade, porque no ensino técnico a gente tem mais básico, né, mais superficial, né, e não achei que era tão aprofundado. Por exemplo, a robótica, a gente acha que é só fazer programação, mas não, a gente, por exemplo, está trabalhando com cálculo agora, é um pouquinho mais complicado. É muito bom, assim, você perceber que algumas coisas do que você faz no trabalho tem a ver com o que você estuda na Você faculdade. entendeu o porquê daquilo, né? Isso, é a parte de eletrônica principalmente, porque lá a gente tem que mexer bastante com placas, né? Então você vai olhando, você vai entendendo. Principalmente trabalhar com placa foi uma coisa meio complicada para mim. Só que a faculdade fez eu entender muita coisa do que eu faço hoje em dia. Então, fazer medição, bater continuidade, entender como é que a placa funciona, entender o que, que é onde sai uma tensão, quanto que tem de corrente. A gente faz bastante, medir bateria, medir placa, ver se tem algum componente queimado. É, foi bem importante, assim, saber do que a gente está aprendendo. Colocar em prática, né? Então, para a gente fechar, assim, fala para mim e para as meninas que estão nos vendo, para os meninos que estão nos vendo também, uma mensagem, assim, umas dicas da Lili para quem está começando, assim, a menina que está lá, sei lá, indo para o ensino médio ou que terminou o ensino médio, quer fazer um técnico, que tem desafios, o que você tem a falar, assim, qual que é a sua mensagem nesse sentido? Eu acho que para as mulheres, né, eu acho que não desistir. Assim, apesar de muitos obstáculos que tem, vale a pena. O curso é bom, eu sou a pessoa que mais faz propaganda do Senai, fiz para o meu trabalho inteiro, todo mundo quer vir ver feira de profissões, todo mundo quer conhecer os cursos, né? Para quem tem dúvida, assim, eu acho que é importante fazer da mesma maneira que eu fiz, faz um técnico, vê se você vai gostar, vê se de fato aquilo te interessa, e depois procura a parte do superior, né? Eu acho que vale muito a pena. O pessoal pergunta para mim, eu falo, vale muito a pena. Assim, é a melhor escola em que eu estudei de longe. É pouca pessoa, os professores dão muita atenção para os alunos. Eu acho que eles têm um carinho e uma dedicação, não que nas outras faculdades não tenha, mas a gente vê que é diferente. Aqui não tem trote, que é uma coisa que eu acho muito sem graça, não acho legal. Trote, eu acho que tem muita gente que sofre com isso, porque não pode falar. Aqui o coordenador também, ele é bem, ele faz bastante, dá bastante atenção para o pessoal, né? Nossa, Ele dá um auxílio bem legal. Eu acho que o pessoal tem que
estudar bastante, porque faz muito bem para a cabeça, estudar, se distrair. E não desistir, não desistir. Meninos, não façam brincadeiras sem graça. Aí ela fala sem graça, de um jeito bem fofo, assim, né? Fala outra É coisa. muito bom. E também, gente, eu acho que é uma coisa diferente você não levar tudo ao pé da letra. Então, tem brincadeiras, óbvio, que você, se você se incomodar, você pode falar. Como também tem brincadeiras que são, de fato, brincadeiras. Então, assim, em alguns momentos você tem que saber entrar na brincadeira para também não levar tudo a ferro e fogo. Porque senão, uma hora você vai acabar desistindo, de fato, de entrar na área, né? É difícil, mas é recompensante. Muito bom. Obrigada, foi um prazer conversar que com agradeço. você, maravilhosa. Nem preciso dizer que ela é linda, né? Porque eu acho que é um reforço, Obrigada. mas é uma simpática, educada e principalmente uma guerreira, né? Uma mulher entre nós aqui, maravilhosa. Mamãe que fez, mamãe dá muito suporte. Que Graças legal, a Deus. isso é importante, né? Obrigadão. Eu que agradeço. Gente, obrigada. Essa foi a Lili que conversou com a gente. E a Pro apresentando, né? O podcast, o que é raro. Mas é isso, até a próxima.